Capítulo 4. A primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação. Mark Twain disse certa vez: um bom elogio pode me manter vivo durante 2 meses. Se tomarmos suas palavras ao pé da letra, 6 elogios por ano manteriam seu tanque do amor em nível operacional. Sua esposa, porém, provavelmente precisará de mais do que isso. Uma forma de se expressar o amor emocional é utilizar palavras que edificam. Salomão, um dos escritores da Bíblia, escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Muitos casais nunca aprenderam o tremendo poder de uma afirmação verbal mútua. Mais tarde, esse rei acrescentou: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Elogios verbais e palavras de apreciação são poderosos comunicadores do amor. São os melhores comunicados em formas de expressão direta e simples, como: você ficou tão elegante com esse terno. Você está muito bem com este vestido. Ninguém faz essas batatas melhor que você. Querido, muito obrigada por ter lavado a louça para mim esta noite. Muito obrigada por pagar mais um dia da faxineira esta semana. Quero que saiba que estou realmente grata. Muito obrigada por ter feito um jantar tão gostoso. O que deverá acontecer ao clima emocional do casamento se o marido e a mulher ouvirem essas palavras de afirmação regularmente? Anos atrás, eu estava em meu escritório com a porta aberta quando uma senhora apareceu de repente e perguntou: o senhor tem 1 minuto? Sim, claro, respondi. Ela se sentou e disse: Dr. Chapman, estou com um problema. Não consigo fazer com que meu marido pinte o nosso quarto. Já faz 9 meses que lhe peço diariamente, mas não tem adiantado. Já tentei tudo o que podia, mas não há jeito. Meu primeiro pensamento foi: minha senhora, parece que você bateu na porta errada. Não temos pintores aqui. No entanto, virei-me para ela e disse: fale-me sobre isso. E ela começou a contar. Bem, sábado passado foi um grande exemplo. Lembra-se como o dia estava lindo? Sabe o que meu marido fez o dia inteiro? Lavou e encerou o carro. E o que a senhora fez? Fui à garagem e disse: Bob, não consigo entendê-lo. O dia hoje está perfeito para pintar o quarto e você está aqui lavando e encerando o carro. E seu comentário deu certo? Ele foi pintar o quarto? Não. O quarto encontra-se do jeito que estava, sem pintura. Não sei mais o que fazer. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. A senhora é contra carros limpos e encerados? Não, mas quero que meu quarto seja pintado. A senhora tem certeza de que seu marido sabe que a senhora gostaria que ele pintasse o quarto? Estou plenamente convicta. Tenho pedido isso a ele durante 9 meses. Deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta. Seu marido faz alguma coisa bem feita? Como o quê? Coisas como recolher o lixo, limpar os vidros de seu carro, colocar combustível no automóvel, pagar a conta de luz, ajudá-la a vestir um casaco, etc. Sim, ele faz muito bem algumas dessas coisas. Então, tenho 2 sugestões. Primeira,
Nunca mais mencione a pintura do quarto. Esqueça e jamais fale com ele sobre isso. Ela olhou para mim e disse: Não vejo em que isso pode ajudar. O objetivo do amor não é você conseguir algo que deseje, mas fazer alguma coisa pelo bem-estar daquele a quem ama. No entanto, é fato que, quando recebemos elogios, dispomos-nos mais a retribuir a gentileza recebida. Escute, você acabou de dizer que ele já sabe qual é o seu desejo. Gostaria que ele pintasse o quarto. Não é mais preciso dizer-lhe isso. Ele já sabe. A segunda sugestão é a seguinte: na próxima vez que seu marido fizer alguma coisa bem feita, expresse isso a ele verbalmente, elogiando-o. Se ele levar o lixo para fora, diga-lhe algo como: Bob, quero que você saiba que sou muito grata por ter levado o lixo para fora. Não diga jamais. Se demorasse mais para levar esse lixo para fora, as moscas fariam isso por você. Quando ele pegar as contas para pagar, diga algo como: Obrigada por pagar nossas contas. Há maridos que não fazem isso e quero que saiba que sou realmente muito grata. Todas as vezes que ele fizer algo de bom, elogio. Não vejo como isso pode fazer com que ele pinte o quarto. A senhora pediu meu conselho, eu o dei. Faça como achar melhor. Ela não estava muito satisfeita comigo quando foi embora. 3 semanas mais tarde, ela voltou ao meu escritório e disse: Deu certo. Ela aprendeu que as palavras elogiosas são realmente motivadoras. Não sugiro que use de bajulação para conseguir o que deseja de seu cônjuge. O objetivo do amor não é obter o que se quer, mas fazer algo pelo bem-estar daquele a quem se ama. É verdade, porém, que ao recebermos palavras elogiosas de afirmação, tornamo-nos mais motivados a sermos recíprocos e a fazermos algo que nosso cônjuge deseje. Palavras encorajadoras. Elogio verbal é uma, entre as muitas formas de se expressar palavras de afirmação ao seu cônjuge. Outra maneira, as palavras encorajadoras. O termo encorajar significa inspirar coragem. Em determinadas fases da vida, todos nós nos sentimos inseguros. Não possuímos a coragem necessária e esse medo impede-nos de realizarmos certos atos positivos que gostaríamos de concretizar. O potencial latente de seu cônjuge nestas áreas de instabilidade talvez espere suas palavras de encorajamento. Alison sempre gostou de escrever. Mais tarde, na faculdade, fez alguns cursos de jornalismo. Percebeu rapidamente que seu entusiasmo em redigir superava, em muito, seu interesse pela história, que fora sua matéria predileta. Já era muito tarde para que mudasse de faculdade, mas, após se formar e antes de seu primeiro filho, ela escreveu vários artigos. Apresentou um deles à redação de uma revista. Porém, como não foi aceito, não teve mais coragem de tentar novamente em outro lugar. Agora, com os filhos já mais velhos e com um pouco mais de tempo, ela resolveu voltar a escrever. O marido de Alison, Robert, prestara pouca atenção nos artigos dela nos primeiros anos de casamento. Ele se ocupara com sua própria carreira, pois desejava galgar todos os degraus de sua empresa. Ainda em tempo, Robert percebeu que o real significado da vida encontrava-se não em
realizações, mas nos relacionamentos. Ele aprendeu a dar mais valor para Alison e aos interesses dela. Nesse ritmo, foi natural que, em uma das noites, ele pegasse um dos artigos escritos por sua esposa e o lesse. Ao terminar, ele se dirigiu para onde Alison lia um livro. Muito entusiasmado, ele disse: Desculpe interromper sua leitura, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Acabei de ler seu artigo. Aproveite seu feriado. Alison, você é uma excelente escritora. Esta matéria precisa ser publicada. Você escreve de forma clara e usa palavras que faz com que o leitor consiga visualizar o que se relata. Seu estilo é fascinante. Você tem de levar esse artigo para algumas revistas. Você acha realmente? Ela perguntou um pouco hesitante. Acho sim. Seu material é muito bom mesmo. Quando Robert saiu da sala, ela não continuou sua leitura. O livro ficou aberto em seu colo e ela sonhou acordada durante meia hora sobre o que o marido acabara de falar. Quis saber se outras pessoas veriam seu artigo da mesma forma que seu esposo o observara. Lembrou-se de quando lhe passaram um fax agradecendo, porém dispensando seu artigo. Mas agora era diferente. Seus textos estavam melhores. Ela havia amadurecido. Antes que levantasse para pegar um copo d'água, tomou uma decisão. Levaria seus artigos para a apreciação de algumas revistas. Iria atrás da possibilidade deles serem publicados. As palavras encorajadoras de Robert foram pronunciadas há 14 anos. Alison já possui vários artigos publicados desde então e agora já tem um contrato para escrever. É uma excelente escritora. Porém, foram as palavras encorajadoras de seu marido que a inspiraram e impulsionaram a dar o primeiro passo no árduo processo de ter um artigo publicado. Talvez seu cônjuge possua alguma qualidade que tenha grande potencial, mas se encontra adormecida. Aquela capacidade talvez aguarde suas palavras encorajadoras. Quem sabe seja preciso que ele se matricule em algum curso para desenvolver esse potencial. Talvez seja necessário que ele se encontre com alguém da área em questão para pegar algumas dicas do próximo passo a ser dado. Suas palavras podem dar a seu cônjuge a coragem necessária para ele ir atrás do seu sonho. Por favor, perceba que não falo para pressionar seu cônjuge a fazer alguma coisa que você queira que ele realize. Oriento sobre como encorajá-lo a desenvolver alguma aptidão que ele já possua. Por exemplo, alguns maridos pressionam suas esposas a fazer regime. Eles dizem que as encorajam, mas elas sentem isso como uma condenação. Somente quando a pessoa, por si, decide perder peso, é que você deve encorajá-la. Até que parta dela o desejo, suas palavras pesarão como um sermão. É muito raro esse tipo de discurso encorajador, pois soa mais como julgamento, destinado a estimular a culpa. Não expressa amor, mas rejeição. Encorajamento requer empatia, que nos leva a enxergar o mundo segundo a perspectiva de nosso cônjuge. Devemos, em primeiro lugar, procurar saber o que é importante para ele. Se, no entanto, seu cônjuge lhe disser:
Estou pensando em fazer uma dieta neste verão. Aí, então, você terá a oportunidade de transmitir-lhe palavras encorajadoras, algo como: se você fizer isso, posso dizer-lhe que será um sucesso. Essa é uma das coisas que gosto em você. Quando coloca algo na cabeça, dá um jeito de fazê-lo. Se isso é o que realmente deseja, farei o que puder para ajudá-lo. E não se preocupe com o preço do tratamento, pois daremos um jeito em relação ao dinheiro. Tais palavras poderão dar coragem para que seu cônjuge ligue à clínica que promove aquela dieta. Encorajamento requer empatia, que nos leva a ver o mundo da perspectiva de nosso cônjuge. Devemos, primeiramente, aprender o que é importante para ele. Aí, então, seremos capazes de encorajá-lo. O encorajamento verbal comunica: eu sei, eu me preocupo, estou do seu lado. Como posso ajudá-lo? É uma forma de dizer que acreditamos nele e em suas habilidades. É dar crédito e louvor. A maioria de nós possui mais potencial do que poderíamos imaginar que tivéssemos. O que nos segura é, na maioria das vezes, a falta de coragem. Um cônjuge amoroso pode ser um importante catalisador. É natural que seja difícil elaborar e dizer palavras encorajadoras. Talvez não seja sua primeira linguagem. Pode ser que, para você, seja necessário grande esforço para aprender a falar essa segunda língua. Isso será especialmente difícil se você tem um padrão de palavras críticas e condenatórias. Porém, posso assegurar-lhe que seu esforço será recompensado. Palavras bondosas. O amor é esplendoroso. Se desejarmos comunicá-lo de forma verbal, devemos utilizar palavras bondosas. Isso tem a ver com a forma através da qual nos expressamos. Uma mesma sentença pode ter dois diferentes significados, dependendo de como ela é apresentada. A frase "eu amo você", quando dita com bondade e ternura, pode ser uma genuína expressão do amor. O que dizer da mesma frase dita da seguinte forma: "eu amo você"? O ponto de interrogação muda todo o significado. Algumas vezes nossas palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz afirma outra completamente diferente. Enviamos mensagens dúbias. Nosso cônjuge, geralmente, interpretará a mensagem que lhe enviarmos com base na tonalidade da voz e não nas palavras que usarmos. A frase "eu faço questão de lavar a louça hoje à noite", dita em um tom de voz cavernosa, não será recebida como uma expressão de amor. Por outro lado, podemos compartilhar mágoa, dor e mesmo raiva de maneira meiga e aquela mensagem ser uma manifestação de amor. Por exemplo, fiquei desapontada e magoada por você não haver se oferecido para me ajudar esta noite. Dita de forma honesta, gentil, pode ser uma expressão de amor. A pessoa que fala quer ser conhecida por seu cônjuge. Ao compartilhar seus sentimentos, dará um passo para aumentar a intimidade entre ambos. Solicitará uma oportunidade para conversar sobre uma dor, a fim de curá-la. A mesma palavra dita em voz alta, irritada, não será uma expressão de amor, mas sim de condenação e julgamento.
A maneira como falamos é extremamente importante. O rei Salomão disse com toda sabedoria: a resposta branda desvia o furor. Quando seu cônjuge estiver bravo, deprimido e disser palavras agressivas, se você optar em permanecer gentil, não somente deixará de responder agressivamente, mas usará palavras brandas. Receba o que ele diz como uma comunicação de seu estado emocional. Permita que ele externe sua ira, raiva e sua percepção da situação. Procure enxergar de seu ponto de vista e então expresse de forma bondosa e gentil sua opinião sobre o porquê dele se sentir daquela forma. Se você entender errado o motivo da alteração de suas emoções, reconheça o erro e peça perdão. Se a sua motivação for diferente da que ele percebe, explique-a de forma gentil. Você deverá procurar a compreensão e reconciliação e não provar seu ponto de vista como a única forma lógica para explicar o ocorrido. Isso é amor maduro, o tipo que devemos aspirar se buscarmos o crescimento em nossos casamentos. O amor jamais registra uma lista de erros. Ele não traz à tona fracassos passados. Nenhum de nós é perfeito. No casamento, nem sempre fazemos o melhor ou o mais certo. Fazemos e dizemos coisas duras a nossos cônjuges. Também jamais apaguemos o passado. Devemos confessar e concordar que agimos mal. Peçamos perdão e tentamos agir diferentemente no futuro. Após confessar a falta e solicitar o perdão, não poderei fazer mais nada para aliviar a dor causada a meu cônjuge. Quando erro com minha esposa e ela expressa que foi magoada e sugere que eu peça perdão, preciso fazer uma escolha: justiça ou perdão. Se eu escolher a justiça e tentar compensá-la, ou então fazê-la pagar por seu ato errado, farei de mim mesmo um juiz e ela uma ré. A intimidade torna-se impossível de ser restaurada. O perdão é o caminho do amor. Fico admirado como há pessoas que misturam o dia de hoje com o de ontem. Insistem em trazer para o presente os fracassos do passado. E, ao fazerem isso, estragam um dia potencialmente maravilhoso. Não posso acreditar que você tenha feito isso. Não sei se algum dia poderei esquecer isso. Você não tem a menor ideia de como me magoou. Não entendo como você pode ficar aí sentado tão tranquilo depois de ter me tratado dessa maneira. Você deveria se ajoelhar e implorar o meu perdão. Não sei se conseguirei perdoá-lo. Essas frases não são de amor, mas de amargura, ressentimento e vingança. Se desejarmos desenvolver um relacionamento, precisamos saber quais são os desejos da pessoa amada. Se queremos amar um ao outro, precisamos saber como fazê-lo. A melhor coisa que podemos fazer com os fracassos do passado é torná-los em simples história. Sim, eles ocorreram e certamente machucaram, e talvez ainda magoem, mas ele reconheceu seu erro e pediu o seu perdão. Não conseguimos apagar o passado, mas podemos aceitá-lo como experiência de vida. Vivamos o dia de hoje livres das mágoas anteriores. O perdão não é um sentimento, mas um compromisso. É a opção de se mostrar misericórdia e não de se jogar ofensa no rosto do ofensor. Perdão é uma expressão de amor.
Amo você, preocupo-me com você e decido perdoá-lo. Mesmo que eu continue ainda por um tempo a sentir-me machucado, não permitirei que o ocorrido interponha-se entre nós. Espero que aprendamos com essa experiência. Você não é um fracassado porque teve um fracasso. Você é meu marido, esposa, e juntos continuaremos nossa caminhada. Estas são palavras de afirmação, ditas no dialeto de palavras gentis. Palavras humildes. O amor faz solicitações, não imposições. Quando dou ordens a meu cônjuge, torno-me pai, e ele filho. O pai diz ao filho de 3 anos o que ele deve fazer, ou melhor, o que ele precisa realizar. Isso é necessário porque uma criança nessa idade ainda não sabe como navegar nas traiçoeiras águas da vida. No casamento, no entanto, somos iguais, parceiros adultos. Não somos perfeitos, mas adultos e parceiros. Se vamos desenvolver um relacionamento íntimo, precisamos conhecer os desejos um do outro. Se queremos amar um ao outro, precisamos saber o que ele pretende. No entanto, a forma como expressamos esses desejos é muito importante. Se os colocamos como ordens, eliminamos as possibilidades da intimidade e afugentamos nosso cônjuge. Se, no entanto, expressarmos nossas necessidades e desejos como pedidos, apontaremos um caminho, mas não empurraremos ninguém para ele. O marido que diz: Querida, sabe aquela torta de maçã deliciosa que você faz? Será que poderia preparar uma esta semana? Eu amo aquela sobremesa. Concederá uma dica de como ela pode expressar-lhe amor e, dessa forma, ambos crescerão em intimidade. Por outro lado, o esposo que diz: Desde que nosso filho nasceu, você nunca mais fez aquela torta de maçã. Pelo jeito, vou ficar sem comê-la por mais uns 18 anos. Deixou de ser adulto e tornou a comportar-se como um adolescente. Tais reclamações não constroem intimidade. A esposa que disse: Será que você poderia limpar a calha esse final de semana? Expressa amor ao fazer uma pergunta, um pedido. Porém, aqui diz: se você não der um jeito de limpar logo essa calha, ela vai acabar despencando do telhado. Já existem brotos de árvores nela e espalham-se por todos os lados. Não demonstra amor, mas sim torna-se uma mulher dominadora. Quando alguém faz um pedido a seu cônjuge, afirma as habilidades dele. Faz entender que ele possui ou pode fazer algo que é significativo ou valioso para o outro. No entanto, quando dá ordens, torna-se um tirano. Seu cônjuge não se sentirá afirmado, mas diminuído. O pedido implica no elemento escolha. Seu parceiro pode atender ou não seu pedido, porque o amor é sempre uma decisão. É isso que o torna significativo. Saber que meu cônjuge ama-me a ponto de atender meu pedido comunica emocionalmente que ele se importa comigo, respeita-me, admira e deseja fazer algo que me agrade. Não há como desenvolver o amor emocional através de intimidações. Meu cônjuge talvez obedeça às minhas ordens, mas isso não será uma expressão de seu amor. Será uma forma de medo, culpa ou de alguma outra emoção, mas jamais de amor.
Então, um pedido cria uma oportunidade de se expressar amor, ao passo que uma ordem sufoca essa possibilidade. Dialetos variados. Palavras de afirmação são uma das 5 linguagens básicas do amor. Dentro desse idioma, no entanto, há vários dialetos. Já falamos sobre alguns, mas ainda há muitos outros. Diversos livros e artigos já foram escritos sobre esse tema. Todos eles têm em comum o uso de palavras que afirmam o cônjuge. O psicólogo William James diz que, possivelmente, a mais profunda necessidade humana é a de ser apreciado. Palavras de afirmação poderão suprir essa necessidade em muitas pessoas. Se você não é um homem ou mulher que gosta de expressar palavras amorosas, se essa não é a sua primeira linguagem, mas acha que é a de seu cônjuge, sugiro que adquira uma caderneta e chame-a de Palavras de Afirmação. Quando você ler um artigo ou um livro romântico, escreva ali algumas palavras de afirmação que tenha gostado. Quando assistir a alguma palestra sobre amor ou ouvir algum amigo dizer alguma coisa positiva sobre outra pessoa, anote. Com o tempo, você terá colecionado uma lista de palavras para serem usadas ao transmitir amor a seu cônjuge. Outra coisa que se deve fazer é pronunciar palavras de afirmação de forma indireta, ou seja, dizer algo positivo sobre seu cônjuge, mesmo na ausência dele. Eventualmente, alguém transmitirá a ele o que você disse, e assim ganhará os bônus do amor. Diga à sua sogra que a filha dela é sensacional. Possivelmente, quando ela contar isso à sua esposa, com certeza aumentará alguma coisa e você acabará ganhando mais crédito. Também elogie seu cônjuge na frente dos outros, quando ele ou ela estiver presente. E quando você for o alvo do elogio, certifique-se de repartir o crédito com seu cônjuge. Há muitas outras formas de se dizer palavras de afirmação, entre elas, escrevê-las. Frases escritas têm a vantagem de serem lidas várias vezes. Aprendi uma lição muito importante sobre palavras de afirmação e linguagens do amor em Little Rock, Arkansas. Minha visita a Bill e Betty Joe ocorreu em um belo dia da primavera. Eles moravam em um condomínio fechado, em uma casa com uma gradinha na frente, um gramado bem verde no jardim e canteiros de viçosas flores. Era uma visão idílica. Ao entrar, porém, percebi que o clima interior era bem diferente. O casamento deles desmoronara. Após 20 anos de matrimônio e possuidores de 2 lindas crianças, perguntavam-se, primeiramente, por que haviam se casado. Discordavam de tudo. A única coisa com que concordavam é que ambos amavam os filhos. Ao desenrolar sua história, percebi que Bill era muito dedicado ao seu trabalho e muito pouco tempo oferecia a Betty Joe, sua esposa, a qual trabalhava meio período, possivelmente para não permanecer dentro de casa. A forma de convivência entre os dois era a de evitarem estar juntos. Tentavam ficar longe um do outro para que seus conflitos não assumissem proporções maiores. O ponteiro do mostrador do tanque de amor de cada um deles apontava para o termo vazio. Disseram que já tinham procurado aconselhamento, porém, em nada adiantara.
Eles assistiriam ao meu seminário sobre casamento e eu partiria no dia seguinte. Aquele, portanto, seria meu único encontro com Bill e Beth. Resolvi, então, colocar todos os ovos em uma cesta só. Gastei 1 hora em particular com cada um. Ouvi atentamente as versões de suas histórias. Percebi que, apesar do vazio existente no relacionamento deles e do desacordo reinante naquela convivência, havia certas coisas que apreciavam um no outro. Bob disse-me: ela é uma boa mãe, uma excelente dona de casa e uma exímia cozinheira, quando resolve cozinhar. Porém, não demonstra a menor afeição por mim. Trabalho feito um louco e simplesmente não há por parte dela o menor reconhecimento. Em minha conversa com Beth, ela concordou que Bill era um excelente provedor. Ela, no entanto, reclamou: ele não move uma palha para me ajudar em casa e nunca tem tempo para mim. O que adianta ter essa casa, o carro novo e todas as outras coisas se não podemos curti-los juntos? Obtive mais informações e então decidi focalizar meu aconselhamento em dar a mesma sugestão para cada um. Disse a Bob e a Betty Joe separadamente que eles possuíam a chave para mudar o clima emocional do casamento. Eu lhes afirmei: essa chave é expressar a apreciação pelas coisas que gosta nele ou nela e, no momento, suspender as reclamações sobre o que não se agrada. Repassei com eles os comentários positivos que fizeram um do outro e ajudei-os a fazer uma lista desses traços positivos. A relação de Bill focalizava as atividades de Betty Joe como boa mãe, excelente dona de casa e exímia cozinheira. A lista de Betty Joe registrava a dedicação de Bill ao trabalho e sua provisão financeira à família. As relações foram feitas da forma mais detalhada possível. A lista de Betty Joe ficou assim: ele não faltou um dia de trabalho em 20 anos. É um trabalhador dinâmico. Ele recebeu várias promoções nestes anos todos e sempre deseja aumentar sua produtividade. Ele paga as prestações da casa mensalmente. Ele paga as contas de água, gás e luz em dia. Ele nos comprou um carro novo há 3 anos. Ele corta a grama ou arruma alguém para fazê-lo, semanalmente, durante a primavera e o verão. Ele varre as folhas ou contrata alguém para fazê-lo durante o outono. Ele providencia bastante dinheiro para a alimentação e roupas da família. Ele leva o lixo para fora nos dias de sua coleta. Ele me dá dinheiro para comprar presentes de Natal para toda a família. Ele concorda que eu gaste o dinheiro que recebo em meu emprego da forma que eu desejar. A lista de Bill ficou assim: ela arruma as camas todos os dias. Ela passa o aspirador na casa 1 vez por semana. Ela leva diariamente as crianças para a escola depois de dar-lhes um bom café da manhã. Ela faz janta 3 vezes por semana. Ela realiza as compras no supermercado. Ajuda as crianças a fazer seus deveres de casa. Ela leva e traz as crianças quando há atividades na escola e na igreja. Ela leciona para crianças pequenas na escola dominical. Ela leva minhas roupas ao tintureiro. Ela lava as roupas e passa quando é preciso. Sugeri que acrescentassem a essas listas coisas que percebessem nas semanas seguintes. Solicitei também que 2 vezes por semana selecionassem alguma atitude positiva do outro e elogiassem.
Dei-lhes ainda uma recomendação que, se Bill a elogiasse, ela não lhe respondesse com outro elogio, mas deveria simplesmente recebê-lo e dizer: Muito obrigada por suas palavras. Disse a mesma coisa a Bill. Encorajei-os a proceder dessa maneira durante 2 meses e, se achassem que funcionava, deveriam então continuar. Se, no entanto, a experiência não ajudasse a melhorar o clima emocional do casamento, eles deveriam simplesmente encarar tudo aquilo como outra tentativa que não dera certo. No dia seguinte, peguei o avião e voltei para casa. Anotei em minha agenda para 2 meses depois ligar a Bill e Beth, a fim de saber o que acontecera. Quando lhes telefonei, já em pleno verão, pedi para falar particularmente com cada um. Fiquei impressionado ao notar que Bill dera um grande passo à frente. Ele percebeu que eu concedera o mesmo conselho à sua esposa, mas encarara tudo de forma positiva. Para falar a verdade, ele achou ótimo. Ela expressava apreciação pelo seu trabalho duro e pela provisão que dava à família. Ele disse: Ela realmente conseguiu fazer com que eu me sentisse um homem novamente. Ainda temos muito trabalho pela frente, Dr. Chapman, mas acredito francamente que estamos no caminho certo. Quando conversei com Betty Joe, no entanto, achei que ela dera um passo muito pequeno. Ela me falou: Alguma coisa melhorou, Dr. Chapman. Bill elogia-me, como o senhor sugeriu, e acredito que haja sinceridade nisso. Mas ele ainda não gasta nenhum minuto comigo. Trabalho o tempo todo e não tem uma hora para mim. Enquanto eu ouvia Betty Joe, as luzes acenderam. Sabia que fizera uma grande descoberta. A linguagem do amor de uma pessoa não é necessariamente a mesma da outra. Era óbvio que a primeira linguagem do amor de Bill era palavras de afirmação. Ele era um trabalhador dedicado e apreciava seu emprego. O que ele mais queria de sua esposa era que ela expressasse admiração por isso. Aquele padrão foi provavelmente estabelecido em sua infância, e a necessidade de receber elogios ainda era presente em sua vida adulta. Betty Joe, por sua vez, possuía uma carência emocional em outra área. Era-lhe agradável receber elogios, mas ansiava por algo mais, exatamente a segunda linguagem do amor.